Primeiro eu chego, eu sento, observo todo o movimento, observo quem está comandando a roda de capoeira, se é uma mestre, se é um mestre, quem é que está lá na frente. Aí, se tiver um momento, eu peço para tocar o reco-reco, que é o instrumento que está ali, bem simples, entendeu? Aí se a pessoa autorizar o toque, senão tudo bem, né? O que acontece, o que é. Mas se a pessoa escuta coisa ruim, ela vai reproduzir. Então, por isso que a gente está sempre nesses meios de conversa, buscando esses lugares. Então, tem essa história que essa música ela vem dessa época, a partir desse trajeto dos rios, né? Então, tem uma história que conta sobre isso, que foi a partir da Guerra do Paraguai, devido às caravelas, né? Os barcos circularam por lá para ir para a guerra também. Então, tem essa história. E aí, a capoeira, ela fez frente com a Guerra do Paraguai, por exemplo, uma história interessante, porque assim, na Guerra do Paraguai, os senhores de engenho, na época, eles e os fazendeiros, eles não iam mandar qualquer pessoa para a Guerra do Paraguai, eles não iam mandar os seus, porque naquela época não tinha ainda uma guarda nacional como um exército tão potente, não tinha. Então eles mandaram os capoeiristas, muitos escravizados, foram para a Guerra do Paraguai, que eles falavam, se os caras fossem e voltassem vivos, ganhariam a liberdade. Né? Então eles mandaram muitos capoeiristas e escravizados para a Guerra do Paraguai como frente de batalha. Muitos morreram, mas voltaram vivos, muitos, e aí a capoeira, na verdade, ela ganha moral nessa época. Eles falaram que a capoeira foi à frente da guerra e venceu. Infelizmente, né? Nós fomos morrer por uma guerra que tá? Então tudo acontece em movimento coletivo. Então é isso, meu querido. Então eu me cuido, porque eu quero fazer muito pela minha comunidade, capoeira, e estar com as pessoas. Né? Então se cuidar é muito importante. Saúde mental é necessária. Eu sei que tem psicoterapeuta, né? Conceito 2 vezes, ou melhor, 3: ser negro, ser de outro estado e ser pobre. Você poderia falar isso pra gente? Tem muito essa base mesmo, de segurança. E eu sempre andei muito com as pessoas mais velhas, sempre. Para mim, se deixar, eu não vou para Bahia, eu viajo, eu fico com o nego velho, com a nega velha, com as pessoas mais velhas, que eu acho que me ensina muita coisa. Inclusive, onde entrar e como entrar, entendeu? Então, o movimento negro me ajudou muito, sim, eu saber onde me meter. Eu fui levado preso, brigando com a polícia por causa da questão racial, fui perseguido, fiquei um ano fora do meu bairro porque eu discuti com o policial, ele me chamando de neguinho. Então, eu estava muito dentro do movimento negro ali, inspirado no Malcolm X, né? Essa galera toda aí e tal. Então, aí depois eu fui aprendendo a como lidar com isso também, senão não estaria aqui vivo hoje, né? Aí tive que começar a ler mais Mandela, né? Começar a ler Mandela para dar uma aliviada a mais e começar a pensar em uma mediação, porque no confronto direto eu não estaria aqui hoje mais, né? Então eu acho que tudo isso aí foi dentro da capoeiragem e ouvindo as pessoas me dando conselho. Falei, meu, vai devagarzinho, cuidado, ó, senão você não vai estar aqui mais. Aí eu fui, né? Fui aprendendo também a lidar com, dentro da luta, lidar com isso. Mas quanto nordestino, porque assim, é sério, eu falo de coração. Eu sempre me senti muito potente, é sério. Isso aí, acho que é uma das coisas que eu acho que me ajudou muito. Mesmo que eu cheguei em São Paulo, mesmo jovem, eu sempre me achei muito, muito potente. Então acho que isso é muito da minha mãe também. Então acho que eu não me rebaixava, como eu falava, para bagulho, né? Então assim...
direito que foi negado. Nas fazendas. Então, quando foi criada a lei do ventre livre, acabou essa história de ter reprodutor. Era essa marginalização. Mesmo tendo já naquele momento muitos negros que eram livres. Mas essa palavra favela surgiu, nasceu da seguinte história, é importante a gente saber. No Nordeste, um cidadão que não era negro, mas era caboclo, filho de negro com branco, essa mestiçagem como todos nós somos, não é? Maior que os outros, ele tinha uma estatura grande, o nordestino normalmente era sujeito a pessoas de estatura baixa. Fica o tamanho desse rapaz aqui, chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Esse camarada virou um pregador e ele fazia um bocado de pregações lá. E como aconteceu a proclamação da República, ele se opunha às cobranças de impostos que a República impunha ao pessoal, às pessoas no Nordeste, e ele então começou a abrir um confronto com a República. E ele entendia que a República era uma criação do demônio. Não que o Império fosse de Deus, mas a República era uma criação do demônio. Por quê? Porque antes da proclamação da República, a Igreja e o Estado estavam juntos. Não havia cartório. O que havia era, na Igreja Católica, tinha um livro chamado Livro do Tombo. Ali naquele livro, quando alguém vendia uma terra para o outro, ia lá, o padre anotava que fulano vendeu a terra para o outro. Então, no Livro do Tombo, anotava-se a tais escrituras. Quando a criança nascia, a data do nascimento não era tão importante. O importante era o batizado. Então, você ia lá, quando você batizava, tem um cadernão onde ficava lá anotado os batizados, não é? E quando a pessoa morria, também anotava lá. Então, a igreja, a paróquia, fazia o papel do cartório. O casamento era feito ali, o batizado era feito ali, o atestado de óbito era ali que se anotava. Aí os portugueses costumavam transar com as negras. Aí a criança nascia mulato, nascia meio branco, meio, né? E aí havia um negócio chamado banda forra. Banda forra era o filho do escravo com uma branca, ou com um branco, branca não. Então esse era meio escravo, meio livre. Então, quando foi criada a lei do ventre livre, acabou essa história de ter reprodutor. Então, dali para frente, criança que nascesse era livre, não era mais. O que era a lei sexagenária? Era o escravo que completasse 60 anos, então ficava livre. Quando ela se aposentava, né? Só que se aposentava sem aposentadoria. Completou 60 anos, tu vai comer do seu trabalho. Até agora, você tinha aqui o barracão do patrão, onde tinha comida, ele cuidava dos animais. E você, é direito seu, direito que foi negado até agora. E a gente se organiza para reconquistar esse direito. Teoricamente, o bom seria se fosse propriedade coletiva, pertence a todos ao mesmo tempo. Só que nós estamos num país que tem propriedade particular da terra. E se nós não tivermos o documento do apartamento, documento da casa, a gente corre o risco de ser expulso dessa casa mais tarde. Então, por isso, a gente luta. Nosso primeiro... Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no IEL. Agora que você me viu. Repare como é belo e nosso povo é lindo. Repare que é o maior prazer, bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto, olha moço, fique esperto, que eu não sou mais menino. Quem quiser ouvir a versão dele cantada, é muito bonita. É uma mensagem que traz a história do 14 de maio, de como que nós fomos largados ao mundo sem direito à escola, sem direito a estudo, sem direito à terra, sem direito ao trabalho.
E hoje o povo negro é resistência. Se hoje o povo negro ainda existe nesse país, seja mestiço, seja negro retinto, seja pinto de outras origens, é por resistência. E agora, essa dinâmica, nós vamos para o seu Everton, que é um psicólogo, ele vai ter aí a cuidar da população e conversar conosco de forma geral, né? Então, vocês certamente aí, Obrigado. Boa tarde, gente.